Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Mente Forte com Deus, o seu espaço para fortalecer a mente, a fé e a sua jornada espiritual. Se você ama conteúdo que inspira, motiva e te faz refletir, já sabe o que fazer, né? Inscreva-se agora, curta, e deixe aquele like abençoado para não perder nada. Você já parou para pensar que o último dígito do seu ano de nascimento pode conter informações surpreendentes sobre sua vida espiritual? Algo tão simples e aparentemente aleatório poderia estar conectado a mensagens profundas e poderosas deixadas por um dos santos mais enigmáticos e reverenciados da história, Padre Pio. E se eu lhe dissesse que esse número poderia revelar aspectos ocultos de sua jornada espiritual, abrir portas para uma maior compreensão do propósito de sua vida e, talvez, oferecer respostas a perguntas que você carrega há anos? Digite nos comentários: Padre Pio, me dê sabedoria. Isso não é apenas mais um vídeo sobre espiritualidade. O que você está prestes a descobrir é algo muito maior. Imagine saber que, desde o momento em que você nasceu, um simples número já continha a chave para compreender aspectos profundos do seu caráter, sua missão, e até mesmo as provações que você enfrentaria ao longo de sua vida. E o mais impressionante, Padre Pio, com sua sabedoria celestial e dons milagrosos, deixou pistas que podem nos ajudar a interpretar essas informações e nos guiar em um caminho de crescimento espiritual. Ao longo deste vídeo, você entenderá a poderosa conexão entre o último dígito do seu ano de nascimento e as mensagens espirituais de Padre Pio. Exploraremos em detalhes como cada número carrega um significado específico. Por favor, não seja egoísta e ajude o maior número de pessoas possível compartilhando este vídeo. Se você já se perguntou se o seu caminho na vida tem um propósito maior, se existe uma razão para determinados desafios e conquistas que você vivenciou, esse vídeo pode ser a peça que faltava para entender essa jornada. Mas não é só isso. Mostraremos exemplos reais de pessoas que descobriram insights profundos investigando o significado espiritual de seu número e como isso transformou suas vidas. Para entender melhor o significado surpreendente que o último dígito do seu ano de nascimento pode ter em sua jornada espiritual, devemos primeiro conhecer a vida de um dos santos mais venerados e enigmáticos da Igreja Católica, Padre Pio. Ele nasceu na pequena cidade de Pietrelcina, Itália. Padre Pio, cujo nome de batismo era Francesco Forgione, demonstrou um profundo compromisso com a fé desde cedo. Seu caminho espiritual não foi comum. Ele se destacou por suas práticas rigorosas de oração, penitência e entrega total a Deus. A vida de Padre Pio foi marcada por acontecimentos extraordinários que desafiam a compreensão humana. Entre os dons espirituais que lhe foram atribuídos estavam as marcas de estigmas em suas mãos, pés e laterais, que refletiam as feridas de Cristo na cruz. Os estigmas de Padre Pio foram uma das características mais emblemáticas de sua vida e atraíram a atenção mundial, mas ele nunca buscou fama ou reconhecimento por esses fenômenos. Ao contrário, Padre Pio sempre enfatizou a humildade, afirmando que tudo o que ele fez foi pela graça de Deus. Outro dos dons espirituais que lhe foram atribuídos foi a bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vários relatos sugerem que, enquanto esteve fisicamente presente em seu mosteiro na Itália, ele também apareceu para pessoas em diferentes partes do mundo, trazendo conforto e cura espiritual. Essas experiências, junto com sua capacidade de ler corações, ou seja, conhecer os pensamentos e intenções mais profundos das pessoas, sem que elas falassem, reforçaram a ideia de que Padre Pio era um homem verdadeiramente especial, escolhido por Deus para cumprir uma missão divina. A influência de Padre Pio não se limitou àqueles que o visitaram pessoalmente. Ele também recebeu milhares de cartas de todo o mundo pedindo orações, conselhos e intercessão divina. Apesar de seu corpo frágil e constante sofrimento físico, ele dedicava horas todos os dias para responder a essas cartas e orar por aqueles que procuravam sua ajuda. Sua profunda dedicação à oração e ao sacrifício pessoal foi uma prova de sua fé inabalável e de seu desejo de servir a Deus e aos outros. A história de Padre Pio está cheia de milagres. Muitas pessoas relataram curas físicas e espirituais extraordinárias.
Os números desempenharam um papel significativo nas tradições espirituais ao longo da história, sendo frequentemente associados a símbolos, metáforas e mensagens divinas. Dentro do cristianismo, a importância dos números pode ser encontrada em vários relatos bíblicos e práticas espirituais. Os números são usados não apenas para marcar eventos, mas também para transmitir mensagens profundas e divinas, verdades espirituais eternas. A Bíblia está cheia de exemplos onde números específicos têm significados simbólicos poderosos. Por exemplo, o número 7 é amplamente reconhecido como o número da perfeição e completude. Na criação do mundo, Deus descansou no sétimo dia, e o número 7 é visto como expressão da perfeição divina. Outro número com profundo significado espiritual é o 40, que simboliza períodos de provação e preparação. O dilúvio que limpou a terra durou 40 dias e 40 noites, e Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado antes de iniciar seu ministério público. Esses números representam mais do que meras quantidades, eles encapsulam princípios espirituais universais de renovação, redenção e superação dentro do contexto cristão. Embora a numerologia, o estudo espiritual dos números, não seja tão difundida como em outras tradições, há estudiosos que exploram o significado simbólico dos números e sua relação com os ensinamentos bíblicos. Essa abordagem não deve ser confundida com superstição, mas sim como uma forma de compreender as mensagens divinas escondidas em certos padrões. Cada número carrega consigo uma essência espiritual e pode fornecer insights sobre nossa jornada de vida, nossa personalidade, e até mesmo nosso destino espiritual. É neste contexto que entramos no significado do último dígito do seu ano de nascimento. Embora possa parecer simples e insignificante, esse número pode ser visto como simbólico. Cada número tem um significado único, e entender o que o último dígito do seu ano de nascimento representa pode abrir novas perspectivas em sua vida. O número 3, por exemplo, é frequentemente relacionado à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e está profundamente enraizado nos fundamentos da fé cristã. Pode sugerir uma vida espiritual fortemente ligada à Trindade e uma maior proximidade com Deus. Quando chegamos ao número 4, ele simboliza estabilidade e fundamentos sólidos, sugerindo que uma pessoa com este número no final do ano de nascimento pode ter uma base espiritual forte e estar enraizada em valores sólidos. O número 5, comumente associado à graça divina, indica uma abundância de bênçãos espirituais. À medida que continuamos a explorar os significados de cada número, entendemos que o número 6, por exemplo, reflete a humanidade e o serviço aos outros, está relacionado à compaixão e à responsabilidade espiritual para com o bem-estar dos outros. O número 7, como mencionado anteriormente, representa a perfeição espiritual, sugerindo uma jornada em direção à santidade. O número 8 simboliza o renascimento e novos começos espirituais, enquanto o número 9 está relacionado à realização e ao cumprimento de um propósito de vida. Essas interpretações podem ser vistas como guias para a compreensão de nossas próprias jornadas de vida. Portanto, ao refletir sobre o último dígito do ano de nascimento, podemos começar a perceber que os números, em sua simplicidade, têm um significado muito maior. Eles nos oferecem uma chave simbólica para a compreensão de nossa vida e do propósito espiritual a que estamos destinados. Agora que entendemos a importância dos números na espiritualidade, podemos explorar como o último dígito do seu ano de nascimento pode estar diretamente relacionado às mensagens inspiradoras de Padre Pio. Esse santo, conhecido por seus extraordinários dons espirituais e sua vida dedicada à oração, humildade e serviço, ofereceu uma nova perspectiva sobre como vemos nossa existência e as influências divinas que moldam nossas vidas. A conexão entre o último dígito do ano em que você nasceu e os ensinamentos de Padre Pio pode revelar profundos aspectos de sua espiritualidade e propósito. Cada número de 0 a 9 carrega um significado espiritual distinto que reflete traços de personalidade, desafios e oportunidades de crescimento espiritual. Ao relacionar esses significados com as mensagens de Padre Pio, encontramos diretrizes claras para viver uma vida de fé e propósito. Dígito 0. O ciclo completo e renovação espiritual. O número 0 representa um ciclo completo,
o início e o fim, um ponto de partida e um ponto de retorno. No contexto dos ensinamentos de Padre Pio, este número está associado à ideia de renovação contínua da fé. Padre Pio sempre encorajou seus seguidores a renovar diariamente suas promessas a Deus, buscando constantemente recomeçar. O número 0 sugere que uma pessoa está destinada a passar por ciclos de transformação espiritual, com novos começos após cada tentativa. Dígito 1. Novos começos e coragem espiritual. O número 1 está associado a novos começos, o que se alinha com as mensagens de esperança que Padre Pio transmitiu. Ele acreditava que, independentemente dos obstáculos espirituais ou quedas, sempre há a oportunidade de começar novamente. As pessoas nascidas com o dígito 1 como último número do ano de nascimento podem sentir um chamado para assumir uma posição de liderança espiritual, enfrentando desafios com coragem e confiança na providência divina. Dígito 2. Equilíbrio e comunidade espiritual. O número 2 simboliza equilíbrio e harmonia, refletindo a importância de viver uma vida espiritual equilibrada e de encontrar força na comunidade e no serviço ao próximo. Agora que você entende o significado do último dígito do seu ano de nascimento e suas conexões com a espiritualidade, comente qual é o seu número final e se algo ressoou em sua jornada de fé.